Vamos mudar de assunto agora? Quero falar de saúde, viu? Saúde mental especificamente. De acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de Burnout, uma doença ocupacional reconhecida e classificada pela Organização Mundial de Saúde em 2022. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. E os impactos do burnout extrapolam as questões mentais e têm efeitos físicos também. A gente vai falar sobre esse assunto com a Fabiana Miranda, que é médica cardiologista. Quero entender um pouco mais sobre essa questão, doutora. Bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Wilker, tudo bem? Joia, doutor. Eu queria começar explicando para quem está em casa o que é a síndrome de Burnout, de uma maneira que a gente que é leigo nesse assunto consiga entender. Bom, a síndrome de burnout, ela significa que a pessoa ela chegou naquele esgotamento, seja físico, mental, emocional e relacionado ao trabalho. Então, hoje em dia, a gente tem essa pressa para fazer de tudo, prazos exorbitantes, muita coisa a ser feita, dificuldade de conciliar vida pessoal com profissional, e isso faz com que as pessoas utilizem cada vez o seu máximo. E o corpo sente, né? Então, quando o corpo ele vai apresentando esses sinais de esgotamento, ele acha uma forma de tentar avisar a pessoa, seja diminuindo a velocidade com que ela consegue fazer as suas próprias atividades, seja prejudicando a memória, prejudicando o sono, enfim, o corpo ele encontra, ele vai tentando avisar e falando que não está bom, né? No coração, por exemplo, uma grande causa de procura no consultório são as pessoas que estão com medo de infartar, que estão com arritmia ou sensação de arritmia, de dor no peito, mas que não tem nada no coração e é simplesmente o corpo falando que está esgotado. E isso chega a extremos, a pessoa pode infartar, ela pode ser forçada a ficar numa cama e até morte a gente encontra por isso, situações drásticas. Então é preciso ficar atento a esses sintomas, porque apesar de ter 30% aí na estatística, eu ouso dizer que essa estatística ela é muito maior, porque as pessoas não sabem que estão em burnout. Então, esses 30% são daquelas pessoas que finalmente entenderam a leitura do próprio corpo e procuraram ajuda. É aquela pessoa que já está lá naquele finalzinho mesmo. Mas uma grande parte da população vive constantemente em burnout e não compreende. Então, por isso que é bom a gente sempre estar levantando o assunto e entender que às vezes é aquela memória que está falhando, né? Aquela fadiga, aquela sonolência, aquele cansaço, né? Isso tudo interfere e pode sim ser os sintomas que o seu corpo está te dizendo que esse ritmo não dá mais. Em muitos casos, a pessoa trata o problema errado, né, doutora? A pessoa não tem essa noção, às vezes o próprio profissional de saúde também não consegue fazer o diagnóstico de uma forma mais rápida e aí começa a tratar sintomas ou tratar como se fosse outro problema, e isso também pode desencadear mais problema, mais transtornos ainda para aquele paciente, né? Porque ele não está ali agindo no foco do problema, que é justamente o estresse no trabalho. Exato. É o famoso paciente que fica perambulando de lugar a lugar, de médico a médico, com exames normais, mas que não tem nada normal na vida. Esse paciente, ele pede socorro, mas ele não sabe para quem. E quando ele vai especificamente no médico por conta de uma situação, às vezes esse médico ele também não consegue identificar a raiz do problema. Ainda mais quando se tem uma medicina muito focada em exame. Para a gente entender o que está por trás disso, a gente precisa de tempo para identificar o que essa pessoa está passando, né? O que tem por trás aí na questão do trabalho em si, né? Assim, qual que é a sobrecarga? Eu, por exemplo, eu faço o exame do teste ergométrico, que é aquele exame que as pessoas vão correr na esteira. E é muito frequente a quantidade de pessoas que desabam no exercício físico aqui, estando tudo normal, só porque não conseguem mais tolerar aquele estresse do exercício, porque estão trabalhando ali no máximo, estão com um copo muito cheio e aí qualquer coisinha a pessoa explode
né, desaba e fica aquela situação muito ruim, porque a pessoa está em desespero. E quem não está preparado para lidar com isso pode deixar a entender, por exemplo, que é o tal do piti, né, coisa da cabeça. Tem muito preconceito nessa área, então a gente precisa ter respeito junto com o paciente, e não só o paciente, os familiares, né? A pessoa que está em esgotamento, como se parece que não tem um exame que está falando lá, eu sou doente, isso faz com que a pessoa sofra, porque ninguém acredita, como se não fosse verdade, mas é. E aí, às vezes, a pessoa ela precisa chegar no limite da exaustão, cair numa cama de hospital, para todo mundo ao redor entender. Ou continuar achando, ó, mais um problema, mais um piti, vamos dizer assim, que a pessoa está passando e não é. Essa pessoa pede ajuda. E cabe a nós, como sociedade, não só o médico, saber reconhecer e oferecer essa ajuda. Tem gente que fala que é para chamar atenção, aí a gente viaja, né? Se for pensar nessa questão aí, as pessoas que não entendem o quanto é sério a pessoa ter um diagnóstico como esse. E o burnout ou burnout tem cura? E esses sintomas que a senhora mencionou aí, até a questão cardiovascular, também pode ser contornada com o tratamento psicológico? Até que ponto isso consegue se diferenciar na saúde física e na saúde mental? Bom, se a gente entende que o burnout ele é o fim de um caminho escolhido, então para a gente reverter, a gente precisa voltar nas raízes. O que foi que aconteceu que deixou essa pessoa chegar a esse limite? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que são mais suscetíveis, aquelas que amam o trabalho, então elas não conseguem dizer não, elas vão a fundo, elas se acumulam de trabalho, de funções, têm dificuldade de delegar, então é preciso melhorar isso, a pessoa tem que aprender a ter uma resiliência, uma gestão de crise. É preciso ter uma abordagem ampla, né? Então tem a parte da psicologia, que é ótimo, tem, mas às vezes a pessoa, ela pode ir, por exemplo, buscando outras formas de enriquecimento pessoal, de entender algumas crenças limitantes que levam ela a achar que ela tem que dar conta de fazer tudo, né? Então, tem a parte medicamentosa, que quando bem indicado, o psiquiatra ele é um médico mais acertado para isso, ajuda demais. A ideia do tratamento ele é um todo. O exercício físico também ajuda muito, porque pega aquele excesso de energia e drena. Prática de meditação, mindfulness, em que a gente consegue pegar nosso pensamento, tirar daquela linearidade de tempo, abstrair, e às vezes 5 minutos que você faz por dia, que você desliga a mente, pode ajudar demais a voltar ao que era antes. Então, a ideia é, burnout significa incêndio. Você precisa sair do incêndio e depois apagar o fogo, depois arrumar a casa. Isso é um processo, é longo, mas é possível. E se você não mudar os hábitos, não vai chegar lá. O máximo que você consegue é aumentar um pouquinho mais o tempo de estrada para chegar no burnout logo em seguida. Então é preciso autoconhecimento e reconhecer o porquê que você chegou nessas etapas. Tem que ter mudanças e tem que estar aberto para isso, porque quem vive em sofrimento, a única coisa que a pessoa quer é voltar ao que era antes. Então essa pessoa sim precisa estar disposta às mudanças, e essas mudanças é um todo comportamental, identificar doenças, mudar o exercício físico, alimentação, sono, tudo isso impacta positivamente e é possível sim fazer esse retorno saudável por um caminho melhor. É importante a gente ouvir o que o nosso corpo tem a dizer, né, doutora? Eu conheço pessoas que, por muito tempo, passavam mal de segunda a sexta, sabe? Tinha mal-estar, tinha dor de cabeça, tinha crises de dores no estômago e tudo mais. E quando chegava o fim de semana, ou chegava as férias, um feriado prolongado, a pessoa se sentia muito bem, se sentia mais viva. Isso pode ser um sinal também de que aquele trabalho está tão estressante e o corpo, de alguma maneira, está comunicando isso para ela? Com certeza, a gente tem que ficar atento.
É muito comum as pessoas que estão sobrecarregadas no trabalho terem o domingo o pior dia, porque sabe que no dia seguinte tem que retornar. Então, é muito ruim. E lembrando que o burnout em si, a pessoa ela descansa, ela dorme, mas não resolve o problema. Não é só uma falta de sono, ele é muito mais profundo que isso. E muitas vezes, quem tem CLT, por exemplo, hoje, como é uma doença já determinada e associada com o trabalho, e tem essas pessoas que conseguirem, por exemplo, ajuda, elas têm direito a um atestado médico para se recuperar. Mas lembrando que se não houver essas mudanças de hábitos estruturais, uma vez que essa pessoa voltar ao ambiente de trabalho tóxico que estava, sem modificar as suas condições físicas, mentais, de suportar aquele tipo de pressão, conduzir problemas, essa pessoa vai retornar, então, à situação anterior. Então, é muito importante que a pessoa entenda que as mudanças das escolhas de vida precisam ser executadas, realizadas, para que essa vida seja melhor. Tá certo, doutora Fabiana, acho que é fundamental aquilo que a senhora falou sobre a gente parar de romantizar demais, né? A nossa sociedade tem muito disso. Romantizar demais o trabalho excessivo, romantizar demais ficar horas e horas acordado sem descansar direito porque está trabalhando. Acho que nada disso é benéfico, principalmente a longo prazo. A longo prazo os sinais acabam aparecendo e pode ser muito prejudicial para a nossa vida e para a nossa saúde também. Obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.